Bom dia, pessoal. Hoje falaremos sobre materiais semicondutores. Vale frisar, né, que materiais semicondutores não são apenas os diodos, tá? Existem outros componentes que utilizam materiais semicondutores, né? Tipo transistor, SR, TRIAC, né? DIAC, outros componentes que são componentes eletrônicos também utilizam materiais semicondutores. Mas a nossa aula específica de hoje tratará sobre a parte prática de um dos materiais semicondutores, de um componente que utiliza material semicondutor mais conhecido, que é o diodo, tá? Nas próximas agendas nós também trataremos do transistor, tá? Mas o nosso foco aqui, tá, é falar sobre o diodo, tá? É importante falar para vocês que o diodo possui dois terminais. Nós veremos com mais detalhes isso na teoria, mas para vocês entenderem um pouquinho o que a gente vai fazer na prática, tá? O que a gente chama de anodo e o que a gente chama de catodo, tá? Particularmente nós vamos usar esse diodinho que está aí, tá? Que é um N4004, é um dos tipos de diodos que existem, talvez um dos mais comuns, tá? Particularmente, pessoal, a nossa ideia é fazer a análise da curva característica do diodo, tá? Vamos para o nosso próximo slide, ó. Aqui mostra para vocês como é que a gente faz para medir o diodo, tá? Se eu colocar o positivo no anodo e o negativo no catodo, vai aparecer um valor lá no display, tá? Esse valor está dizendo para a gente que o diodo está, no display do multímetro, né? Que o diodo está conduzindo, ou seja, ele conduz do anodo para o catodo, tá? Se a gente colocar o contrário, né? O positivo no catodo e o negativo no anodo, pessoal, vai aparecer aquele umzinho que você está vendo ali, significando o quê? Não está havendo condução, tá? Vamos então ver o diodo, como é que é a curva característica do diodo. Nós vamos ver essa curva característica com mais detalhes lá na teoria, tá? Mas é bom vocês entenderem um pouquinho para a gente fazer a parte prática, tá? Temos lá polarização direta e polarização reversa, tá? Na polarização direta é quando a corrente no diodo vai do anodo para o catodo. E na polarização reversa é quando teria corrente do catodo para o anodo. Por que eu falo teria? Porque ele vai barrar o fluxo de elétrons, tá? Então quando eu ligar o positivo da fonte no anodo e o negativo da fonte no catodo, ele está polarizado diretamente. Quando a gente fizer o inverso, ele está polarizado reversamente. Olha lá na polarização direta, ó. Ele tem um ponto que a gente chama de tensão de joelho, que é em torno de 0,7 volts. Pode ser 0,6 a 0,8. A gente diz que é em torno de 0,7 volts. Então ele vai aumentando a tensão, até chegar a 0,7. Quando chegar a 0,7, a tensão estabiliza e a corrente automaticamente, ó, dispara, tá? Nós vamos ver isso na prática daqui a pouquinho, tá? Quando ele estiver na polarização reversa, pessoal, aí ele atinge um ponto chamado de BV. BV quer dizer break voltage, tensão de ruptura, tá? Detalhe, pessoal, na polarização reversa, nós também vamos polarizá-lo reversamente, você vai ver que você pode aumentando a tensão vai praticamente todinha sobre o diodo, tá? Mas não tem corrente, a corrente é praticamente zero. Tem apenas uma pequena corrente chamada corrente de fuga, que nesse caso nós vamos desprezá-la, tá? Vamos lá então. Bom, aqui está o diodo na polarização direta, ó. Eu montei uma tabelinha ali, só para vocês terem uma ideia, olha lá. Então nós temos lá o amperímetro e o voltímetro, ó. Na nossa parte prática, esse aparelho amarelo aqui, esse voltímetro, é o nosso amperímetro. E esse aqui é o nosso voltímetro, tá? O voltímetro está em cima do diodo, ó. Está aqui conectado em cima do diodo. E o amperímetro está exatamente ali, ó, em série com o diodo. Nós já vimos isso, pessoal, tá? Sempre você tem que colocar o amperímetro em série e o voltímetro em paralelo para você fazer para nós fazermos as medições, tá? Detalhe, colocamos um resistor de 820 ali para limitar a corrente sobre o diodo, tá? Um de 820 ohms. Porque se você não colocar uma resistência para limitar a corrente que a gente chama de corrente D, você praticamente vai queimar o diodo, porque vai passar uma corrente muito alta sobre ele, tá? Montei uma tabelinha lá, vamos seguir aquela tabela. VD é tensão no diodo, ID é corrente no diodo. Então, de novo, esse aparelho mede ID, esse aparelho mede VD, tá? Então vamos lá, vamos começar a variar a tensão. Então eu tenho uma fonte aqui, ó, que vai variar a tensão. Então vamos para a nossa primeira medida, 0,1. Olha lá, olha no aparelho azul que está do lado direito de vocês aí, ó. Olha lá, 0,1. Vejam, não tem corrente nenhuma, porque a tensão ainda é muito baixa. Então ele ainda não atingiu um ponto que a gente consegue visualizar a corrente elétrica. Vamos para 0,2. Olha lá, ainda não tem corrente, tá?
Quando eu colocar 0,3, já vai começar a ter um pouquinho de fluxo de elétrons. Aqui começou um pouco mais para frente, mas não tem problema, isso depende um pouco de diodo para diodo. 0,3 não tem corrente ainda. Vamos colocar agora 0,5. Ah lá, no 0,5 já tem. Olha lá, no 0,5 eu coloquei 0,4 lá, que deu 0,37 aproximadamente. O que? Miliampere. Vejam, pessoal. Então com 0,5 ali começou a ter corrente aqui. Como está na escala de 20 mA, esse 0,37 é 0,37 mA. Olha lá, agora a corrente vai começar a disparar. Vamos colocar, agora eu fiz de mais próximo, os primeiros medidas eu fiz 0,1, 0,3, 0,5, agora vamos para 0,6. Eu fiz valores mais próximos para a gente ver como a corrente começa a disparar. Olha lá. 0,6, olha, a corrente já foi para 1,85 mA, é aquele gráfico, está aumentando a tensão e a corrente começa a disparar. Vamos agora para 0,65, ó, 0,65, ó. 0,65. Olha a corrente para quanto já foi. 5,31 miliamperes. Vamos tentar chegar em 0,7. Quando eu chegar em 0,7, a corrente vai aumentar ainda mais. Ó. Vejam, vai olhando aqui no amperímetro da esquerda que vocês vão ver que a corrente está disparando. Ó. Olha lá, 0,7. Olha lá, 0,7. 15,81 miliamperes. A fonte está quase no máximo dela. Essa fonte vai até 20 volts e no diodo vai ter 0,7. Se eu continuar aumentando aqui, vocês vão perceber que no diodo praticamente vai ficar estável, tá? Então vamos lá, ó. Olha lá, ó. Cheguei no máximo da fonte, ó, 0,71. Ou seja, o 0,7 está sobre o diodo. E a corrente disparou tanto que já não tem mais medição. Eu tenho que mudar a escala. Olha lá. A corrente já foi para 21,7 miliamperes, porque a escala que eu estava só media até 20, tá? Resumindo, é aquele gráfico do diodo, né? Vou até voltar na figurinha para vocês verem, olha lá. A corrente foi aumentando, até que chegou uma hora que disparou a corrente, que é essa parte aqui do gráfico, tá? Detalhe, isso com o diodo polarizado diretamente, tá? Vamos retornar agora com o diodo polarizado reversamente. Tá vendo que no ID está sempre zero? Porque praticamente você não vai ter corrente nenhuma, tá? Observe a figura anterior, olha como estava o diodo posicionado, olha essa figura, o diodo está ao contrário, tá? Nós vamos polarizar reversamente. O que a gente faz na prática então? Vamos zerar aqui só para voltar à condição inicial. Eu vou pegar o diodo, e invertê-lo, tá? Ó, inverti o diodo, ó. Agora eu tenho ele ligado, né? Ó. Então agora eu tenho o catodo ligado na resistência e o anodo ligado no negativo, ou seja, está exatamente o contrário, tá? Vocês vão perceber agora que eu vou aumentando a tensão, não vai ter corrente nenhuma aqui, porque a corrente é tão baixa que a gente chama de corrente de fuga, então nós praticamente consideramos a corrente zero. Agora ele está polarizado reversamente. Nós dizemos que o diodo funciona basicamente como uma chave. Quando ele está polarizado diretamente, passa a corrente por ele. Quando ele está polarizado reversamente, praticamente não tem corrente nenhuma. Olha lá, vou aumentar, vocês vão perceber que aqui vai aumentando, mas a corrente aqui vai permanecer zero. Então vamos lá, ó. Olha lá, já fui para 2, só para vocês verem, ó, 0. Vou agora para 3. Ó, polarizado reversamente, ele não estabiliza em 0,7. Praticamente o que eu tenho na fonte é o que eu tenho sobre o diodo, tá? Estou com 3, a corrente continua 0. Olha lá, 5, já fui para 5, a corrente continua 0. 6, ó, 7, vai, vamos pôr 7 aqui. A corrente continua em 0 lá. 8. 8, a corrente continua em 0 lá. 9. 10, já foi até 10, ó. 0 aqui. Ou seja, você pode pôr até o máximo da fonte, que é 20 volts. Vai continuar 0 lá, porque você não tem... Primeiro que a corrente é muito pequena, ele não mediria de forma nenhuma. E praticamente você não tem corrente, tá? Por isso que na tabela do ID tá tudo 0, pessoal. Dizendo pra gente o seguinte, olha, não tem corrente elétrica quando o diodo está polarizado reversamente, ok? Então nós vimos, pessoal, analisando esse experimento, nós vimos as duas configurações do diodo. O diodo polarizado diretamente, tá? Ele tem uma tensão máxima sobre ele, que vai variar de 0,6 a 0,8. Aqui nós vimos que é praticamente 0,7 volts, tá? Eu fui aumentando a tensão da fonte, tá? Para 0,1 até 0,3 em cima do diodo, praticamente não tinha corrente nenhuma no diodo. Quando eu atingi 0,5 volts, pessoal, começou a disparar a corrente, tá? Aí eu fui até 0,7, a corrente foi para mais de 20 mA, ou seja, disparou a corrente. Por quê? Porque aí começou a aumentar a tensão e a corrente começou a aumentar
com valores bastante altos. Detalhe, pessoal, a tensão no diodo estabilizou em 0,7 volts, tá? Isso com o diodo polarizado diretamente. Quando o diodo estiver polarizado reversamente, pessoal, eu posso aumentar a tensão até o máximo da fonte. Praticamente eu não vou ter corrente no diodo, tá? Ou seja, é a parte reversa da curva característica do diodo, tá? O que a gente tinha para falar para vocês a respeito de diodo, pessoal, é claro que depois, na próxima agenda, nós vamos ver as aplicações do diodo, né? Basicamente o que a gente chama de circuitos retificadores, ou seja, o diodo atuando nos circuitos retificadores, que é uma das aplicações do diodo, mas isso vai ser visto na próxima agenda. A agenda 6, basicamente, era para a gente entender o funcionamento do diodo. Espero que vocês tenham entendido, obrigado e até a próxima aula.